Alô, Santistanhada, aqui é Walter Parente, esse é o seu canal Santos Eterno, você já sabe, passa lá, passa aqui, passa acolá, passa aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber imediatamente as notícias, análises, comentários e mais, tudo que rola a respeito do nosso querido Peixão. Não é novidade para ninguém, na tarde de ontem, já mais para o final do dia, 5, 6 da tarde, foi confirmada a contratação do novo treinador do Santos. Espera-se para toda a temporada de 2023. Isso vai depender do Rueda, que tem o péssimo hábito de mandar treinador embora em média a cada 4 meses. É um fenômeno, recorde absoluto na história do Santos e talvez recorde na história do futebol brasileiro também. Mas o importante é o seguinte: o Odair Hellmann veio, era um treinador, na minha opinião, nota 6, assim como o Santos também é um time nota 6, com um orçamento nota 6. Então encaixou tudo certinho, treinador, time, orçamento, presidente, tá tudo certo. Um cara que é nota 10, mas fora de campo, como quando jogava, era o Falcão. Como coordenador, já disse no último vídeo, não sei o que será, não sei que apito tocará o senhor Paulo Roberto Falcão nessa nova função que ele nunca exerceu. O Odair Hellmann é um treinador já com praticamente aí 10 anos rodando no mercado, é um treinador que começou no Internacional, começou sua carreira no Internacional, depois foi para o Fluminense, chegou a ser terceiro colocado no Internacional, no primeiro ano de carreira, no segundo ano já não foi muito bem, foi demitido. Os jogadores do Internacional queriam que ele permanecesse, a diretoria não quis, ele foi mandado embora, aí ele foi para o Fluminense, onde fez um ótimo trabalho e aí onde ele se demitiu. Ele pediu demissão para assinar um contrato com Al Vassel da Arábia Saudita, um contrato, segundo ele, que era irrecusável, a proposta irrecusável, contrato do mundo das Arábias para receber em petrodólar, fez ele muito bem, foi cuidar da carreira, foi cuidar do futuro financeiro dele. É bom lembrar também que o Odair Hellmann era o auxiliar daquele famoso tiozão do churrasco, o Rogério Micali, que era o treinador da seleção olímpica brasileira, campeã no Maracanã em 2016, primeira medalha olímpica do Brasil nessa modalidade, com o gol de Neymar cobrando falta no final do primeiro tempo. A partida foi para os pênaltis, o Neymar fez o gol decisivo e o Hellmann estava ali como auxiliar do Rogério Micali. E depois de lá para cá, o Odair Hellmann teve um relativo sucesso na carreira, fez um ótimo trabalho no Internacional, melhor ainda no Fluminense, fez um trabalho razoável na Arábia Saudita e agora está de volta ao Santos, quem sabe, né, com expectativa, temos expectativa de que ele possa vir sim a fazer um grande trabalho lá no Santos. Agora, o Odair Hellmann, como eu disse, treinador nota 6, nota 6. Então, você veja aqui, tem um levantamento do Odair, 225 jogos, número de vitórias e derrotas, não importa, 225 partidas, aproveitamento do rapaz, 56%, eu já vou chegar lá, porque que eu estou levantando esse item aqui de 56%, só para fazer um comparativo do Campeonato Brasileiro deste ano, você vai ver aqui que o Palmeiras, o grande Palmeiras, que disputou o G1, o Santos disputava o G12, o Palmeiras sozinho no G1, né? O Palmeiras com 81 pontos, o Palmeiras chegou a 71% de aproveitamento. 71% de aproveitamento. O Corinthians, fazendo um comparativo aqui, que é o que nos interessa aqui no momento, o Corinthians foi o quinto colocado do campeonato. 65 pontos, 58% de aproveitamento. O Santos, se fosse treinado pelo Odair Hellmann, que tem um histórico na carreira de 56%, é uma brincadeira matemática, eu estou fazendo um comparativo. O Santos, treinado pelo Odair Hellmann, nesse último campeonato, teoricamente, mantida a performance dele, que é de 56%, histórico da carreira, em 225 jogos, o Santos teria feito, hipoteticamente, claro, 64 pontos com 56% de aproveitamento, que é o índice de aproveitamento do senhor Odair Hellmann. Mas não, o Santos treinado por Bustos, depois Lisca, depois Arlindo Orlando, meu Deus do céu. O Santos foi o dono do G12, que é o lugarzinho do Santos ali que ninguém tira. Do G12, o Santos ficou com 47% e se classificou apenas para a Sul-Americana com 41% de aproveitamento. Vocês vejam que o Odair Hellmann tem 56% de aproveitamento histórico na carreira dele. Com isso, o Santos teria o sexto colocado, um ponto a menos atrás do Corinthians e estaria na Libertadores. Quer dizer, então o histórico do Odair é esse. Quer dizer, 56, é o que eu digo. É praticamente um treinador nota 6. Né?
É um time nota 6, o Santos também é um time nota 6, com orçamento nota 6, com o presidente nota 5. Então, tá casando, tá combinando, tá casando um com o outro, tá tudo certo. O Santos é aquilo, né? A gente sonha com. A gente sonha, não. Nunca acreditei nessa conversa mole do Rueda. O Rueda é o rei de soltar notícias engraçadinhas na imprensa pra gente ficar se divertindo e pensando e sonhando. E sonhando com coisas melhores e depois vem o pior. Né? Ele largou aquele balão de ensaio lá do Bielsa, veio o Lisca. Aí passou, você fala, ano que vem o Vojvoda. Aí o Arlindo Orlando foi até o campeonato, fim do campeonato, agora veio o Odair. Quer dizer, você sonha com Bielsa, sonha com o Sampaoli, sonha com Jorge Jesus, vem Lisca, depois vem Orlando Ribeiro e agora chegou o Odair Helma. Quer dizer, esse é o nível do Santos, nível nota 6, não passa disso. Não adianta querer imaginar que vai trazer medalhão, que não vai. Estou falando isso há mais de um mês, 2 meses. Não vai trazer medalhão para treinador e não trouxe medalhão para diretor de futebol, pelo menos medalhão na área, respeitado na área como um grande coordenador, que o Falcão não é. Ele é foi um grande jogador e é um grande ser humano, uma grande pessoa, tudo certo, jeito de fino trato, elegante, educado, mas estou falando como coordenador de futebol. Bom, o Rueda já sabe, todo mundo já sabe, que o jeito de trabalhar do senhor Odair Helma é um jeito muito próximo do professor Carille. Professor Carille, ele é um cara futebol pragmático, onde ele visa principalmente, em primeiro lugar, não tomar gol e, se for possível, fazer. Não é DNA ofensivo, meninos da vila, aquele oba-oba todo. E ontem já começou, ontem à noite, as redes antissociais já começaram a bater no Odair. O cara nem chegou, ele está lá em Abu Dhabi, ele nem chegou do mundo árabe, uma série de burocracias lá no mundo árabe para ele poder sair de lá e chegar aqui. O cara nem chegou, nem pisou. Estamos no mês de férias, o cara já está apanhando. Porque não é do DNA ofensivo. Essa historinha do Santos do DNA ofensivo que já deu. DNA ofensivo por quê? Você tem Dorval, Megavo, Coutinho, Pelé e Pepe? Não. Você tem o time do 68 do Santos com Mané Maria, Toninho Guerreiro, Pelé e Edu? Não, você não tem. Você tem Serginho Chulapa, Zé Sérgio e tal? Não tem. Você tem Diego e Robinho? Não. Você tem Neymar e Ganso? Não. Você tem Gabigol e Rodrigo? Não. Então, você tem Ângelo e Marcos Leonardo e um punhado de jogadores razoáveis. Então vamos parar com essa pataquada, né, de já reclamar que o cara não tem o DNA ofensivo. Não tem. Não tem mesmo. E o Santos também não tem time para ter DNA ofensivo. Então, se o Santos fizer um futebolzinho pragmático nos moldes que foi feito pelo Carille, rapaz, olha, bota a mão pro céu. Se melhorar um pouquinho, já fica ali em 8º, 9º lugar, que seria um negócio sensacional. Bom, últimas notícias. Bom, o Falcão foi apresentado hoje. O rapaz, o Odair Helma, foi noticiado como contratado ontem, mas ainda não chegou ao Brasil. O Falcão se apresentou hoje, claro, sempre elegante, dando uma entrevista muito bacana, muito simpática, como é a característica do Falcão. Agradeceu o presidente Rueda, ele queria ser técnico. O Rueda convenceu para ele assumir a direção de futebol. Ele enalteceu a história do Santos, é claro, não poderia ser diferente. A admiração, a adoração que ele tem por Pelé. O Serginho Chulapa estava lá na apresentação, os dois foram companheiros na seleção de 82, como o mundo dá volta. Como diz um amigo meu, né? O mundo gira e a Lusitana roda. Os caras de 82 vieram se encontrar agora. Serginho e Falcão naquela seleção maravilhosa de Tele Santana. Clodoaldo Tavares Santana também estava lá recepcionando o Falcão, grande volante e tricampeão do mundo da Copa de 70. O Falcão disse que ele, Clodoaldo, é o volante da seleção ideal de todos os tempos do Brasil, Clodoaldo Tavares Santana. Então o Falcão, como sempre, muito elegante. É fã da base do Santos, se disse muito amigo do Odair Helma, quer dizer, quando o Santos contatou o Falcão, na hora ele indicou o Odair, então, quer dizer, ele assistiu também a final, a base do Santos contra o Corinthians, a final sub-20, gostou muito do que viu, achou um trabalho interessante e vai prestigiar a base, mas claro, precisa de jogadores experientes. Para combinar, né? Você tem o jogador da base subindo com talento, mas sem experiência. Então você precisa ser o cara mais velho, né? Para juntar com esse menino da base e daí sair um trabalho melhor do que se espera. Últimas notícias envolvendo já jogadores. O Fortaleza, quem diria, com um orçamento muito equilibrado e um time mais organizado do que o Santos, o Fortaleza vendeu ou terminou o contrato do Juninho Capixaba, lateral esquerdo, que fez um ótimo campeonato brasileiro, o Juninho Capixaba. E o Juninho foi para o Red Bull Bragantino. Então o Fortaleza agora, diante dessa perda, de ter perdido o rapaz, o Juninho Capixaba, ele quer o Felipe Jonathan do Santos.
que era do Ceará, mas como disse o presidente, pouca gente lembra, mas o Felipe Jonathan, ele foi base do Fortaleza e depois é que ele foi para o Ceará. Então o valor do Felipe é 15 milhões, a multa de 15 milhões de reais. Talvez seja um negócio do Santos fazer caixa e contratar, por que não? Por que não? O Reinaldo, né? Reinaldo, 33 anos, liberado aí pelo São Paulo, não teve o contrato renovado, um ótimo lateral, o maior lateral esquerdo do São Paulo em termos de artilharia. É um lateral artilheiro, o cara que fez mais gols que o Gustavo Neri, fez gols de tudo que foi jeito o Reinaldo. Então é um jogo, seria um reforço interessante. Última notícia, o Santos de olho, envolvendo sempre o Internacional, o Santos de olho no Edenilson, ótimo segundo volante, joga numa linha de 3, no 4-2-3-1, joga como armador, se você precisar, primeiro volante até se precisar, jogador de imensa categoria, o Edenilson seria um reforço ali, hein? Espetacular, com o Rodrigo Fernandes na cabeça de área, Edenilson como segundo volante, vai buscar um armador, se não conseguir um armador, faz ali Rodrigo Fernandes, Camacho e Edenilson um pouco mais solto, se aproximando dos três atacantes, seria uma contratação realmente espetacular. Espera-se agora do Santos, eu só acredito vendo, o Rueda tá falando aí um monte de gracinha, tá dizendo que o Santos vai ter os cofres agora mais recheados, que o pior já passou. Como diz o outro, o analista político, a conferir. Do Rueda só acredito vendo. Mas é isso, rapaziada, passa lá, passa aqui, se inscreva no canal, Santos Eterno, Walter Parente, era isso que tinha hoje para passar para vocês, por enquanto, e voltamos em qualquer edição extraordinária. Muito obrigado a todos, abraços, fui!